Parede com bloco celular trinca o reboco? Rapaz, tem muita gente me mandando essa mensagem. Para falar a verdade, esse tipo de mensagem eu já recebo há muitos e muitos anos. Várias pessoas relataram que já ouviram falar, ou teve gente até que viu pessoalmente. Obras feitas com os blocos de concreto celular, obras antigas, né? Dos fabricantes mais antigos. Aqui a gente está trabalhando com essa tecnologia há pouco mais de 5 anos, então geralmente são pessoas de outros estados que já têm mais fábricas mais antigas, falando que depois que construíram com os blocos, as paredes racharam, as paredes trincaram, enfim. Para ser bem sincero, aqui na nossa execução é muito difícil disso acontecer. Não vou dizer que não acontece, mas da mesma forma que acontece com a gente, também acontece com os tijolos cerâmicos ou qualquer outro tipo de bloco, pequenas fissuras. Então nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você evitar que surjam fissuras no reboco da sua obra, independente de você estar fazendo com bloco de concreto celular ou com bloco de cimento ou tijolo cerâmico, qualquer tipo de bloco que você use na sua alvenaria. Com essas dicas eu tenho certeza que vai melhorar muito a qualidade do seu revestimento e quem sabe você elimina 100% das fissuras e vai ter um reboco ali, ó, top, lisinho, coisa linda de se ver. E aí, quer receber essas dicas? Fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto que vai valer muito a pena para você. Vamos nessa? Vamos lá, depois da vinheta. E para não perder o costume, já deixa um legal aqui embaixo. Eu já estou cansado de pedir isso e muita gente que assiste o vídeo, mais de 70%, só assiste, vai embora, não ajuda a gente a divulgar, levar essa informação para pessoas que realmente precisam dela. Então, quantas pessoas você conhece que estão construindo ou que vão construir ou que já construíram e não sabe fazer um bom reboco, evitando fissuras e trincas e talvez até retrabalhos? Então, eu conheço várias. E nada mais justo do que você deixar um legal e assim você vai ajudar o YouTube a divulgar essa informação para pessoas que precisam desse conhecimento. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora mesmo porque nos próximos dias vai acontecer muita coisa interessante e você só vai ser notificado se estiver inscrito e com o sino ativado. Então vai por mim, vale muito a pena estar inscrito aqui no nosso canal no YouTube. É de graça, você não vai pagar nada, você só tem a ganhar com isso. Toda semana você vai receber informação relevante, de qualidade, vai te ajudar muito aí nas suas obras. Beleza? Então agora, já deixou legal? Já se inscreveu? Vamos começar esse conteúdo que eu sei que você precisa muito dessa informação. Rapaz, é o seguinte, muita gente manda mensagem dizendo que um bloco, uma parede, na verdade, de concreto celular, ela sofre muita dilatação térmica. Então, quando bate o sol, uma grande temperatura, o bloco se expande. E aí, quando abaixa a temperatura, o bloco contrai. Isso acontece muito no aço, né? A gente sabe que o aço ele sofre muita dilatação térmica nas altas temperaturas, nas baixas, quando varia a temperatura. Mas no concreto celular, especificamente, cara, eu nunca reparei esse tipo de fenômeno, fabricando blocos há quase 6 anos já. Até o nosso estoque da fábrica é uma coisa padrão, a gente não percebe nenhuma variação térmica. Eu até já tentei medir isso e não consegui identificar variação de medidas de acordo com a variação térmica do ambiente. Então, talvez aconteça com outros blocos. Não sei se os blocos autoclavados ou outros blocos mais antigos fabricados aqui no Brasil possam sofrer esse tipo de fenômeno, mas com o nosso, eu já tentei medir, já tentei identificar esse tipo de problema, mas não acontece. Então, beleza. Mas mesmo assim, muita gente ainda fala. Parede de bloco de concreto celular fissura mais, trinca mais. E aí tem gente que relata, eu vi um amigo meu, um conhecido, que eu tive problema na obra, que ele teve problema na obra, que teve que colocar tela, que foi um trabalhão. Nas nossas obras já aconteceu algumas pequenas fissuras, não coisa muito grande. Fissura de revestimento mesmo, que também acontece com a alvenaria tradicional. Então, antes de trabalhar com bloco de concreto celular, eu já trabalhei muito com bloco de cimento tradicional e com bloco cerâmico. E, em alguns casos, aconteciam microfissuras. E por que acontece isso? Tem vários motivos que podem causar microfissuras no revestimento, mas os mais comuns é o traço mal feito, a cura da massa foi mal feita porque o traço foi mal feito, ou a aderência na parede mal feita. Então, às vezes, o cara quer jogar o reboco direto no tijolo, e o tijolo não consegue aderir bem, e aí ele desplaca, solta um pouco, e aí quando ele solta um pedaço do revestimento, acontece uma fissura e com o tempo isso pode desplacar. Então são vários fatores. Se está acontecendo na sua obra, se aconteceu na sua obra, eu não tenho certeza do que pode ser, porque teria que um profissional investigar, alguém que entende desse tipo de patologia. Agora, o que é que a gente faz nas nossas obras para isso não acontecer? Lógico que não é
100% de certeza que não vai acontecer, tem muitos fatores que podem influenciar isso, mas com esse procedimento que a gente segue, a incidência de fissuras é muito rara, é muito difícil de acontecer. E olha que todos os meses a gente está fazendo paredes, reboco, revestimento, cerâmica, enfim, todo tipo de trabalho com os blocos de concreto celular e há muito tempo não acontece isso. Então, anota aí, a primeira dica, o bloco de concreto celular, se você já me acompanha nos vídeos anteriores, já segue nosso canal, você já deve saber que ele é poroso. E se ele é poroso, ele puxa muita água. É tipo uma esponja. Vamos supor uma esponja. O que é que acontece com a esponja quando você joga ele dentro d'água? Ela puxa a água, ela tem muito espaço vazio dentro dela e esses espaços vazios são preenchidos com água. O bloco de concreto celular é a mesma coisa. Como ele é poroso e aí você joga água nele, ele puxa com facilidade essa água, porque tem muito espaço vazio dentro dele e a água fica ali acumulada. E aí o que acontece com a massa do revestimento? A massa é uma massa úmida, é uma massa cheia de água. Quando você joga a massa na parede, ele também vai puxar muito rapidamente a água dessa massa. Os pedreiros adoram, né, porque o cara chapa a massa na parede e aí com poucos minutos, com poucas horas, a massa já está sequinha para ele dar o acabamento e finalizar o reboco. O pedreiro adora isso. Porém, não é uma coisa boa para a massa em si, porque a gente sabe que o cimento ele precisa de umidade para uma boa cristalização. Então, para ele adquirir uma boa resistência, para ele curar legal, ele precisa estar no meio úmido. E quando você joga uma massa, que ela deveria ficar úmida ali por X horas por um determinado período de tempo para ter uma cura boa naquela massa e o bloco de concreto celular puxa essa água, automaticamente ele está prejudicando a cura do seu reboco. E aí o que é que pode acontecer? As fissuras, quando o reboco seca, ele já está seco sem água e aí a cristalização do cimento não ocorre da forma correta e aí ele não adquire a resistência adequada e aí por ele ficar fraco ou até o fenômeno de contração, que acontece muito em grandes maciços de concreto, né, quando o cimento seca muito rápido e ocorre aquelas fissuras no maciço de concreto, também pode ocorrer no reboco. E aí o que é que a gente faz para tentar minimizar isso? Primeira coisa, se a sua parede está muito seca, você está num dia muito seco, talvez aplicar um pouco de umidade na parede. Então você pode pegar um simples borrifador, dar uma umidificada na parede para ela ficar um pouquinho mais úmida. Lógico que você não vai encharcar a parede, porque se a parede estiver cheia d'água encharcada, ela também não vai pegar o revestimento. Tem que ser ali uma coisa muito sutil. Só aplicar um pouco de umidade com borrifador ou talvez com uma brocha, aqueles pincel grande. O pedreiro gosta muito de jogar água com brocha. Só para deixar ela úmida e daí quando ela tiver com um pouquinho de umidade você joga a massa, porque como a parede já está úmida, ela vai puxar menos água da massa. E também é muito indicado, isso a gente faz em todas as obras, colocar um bom aditivo no seu reboco para ele segurar a água da massa por mais tempo. E aí muita gente indica o cal. O cal realmente é um componente que ele é usado no reboco, ele dá maior plasticidade no reboco, o reboco fica com melhor liga, fica mais fácil de trabalhar e ele também retém a água dentro da massa, ajuda muito a cura desse reboco ou de qualquer outro revestimento que você está aplicando. E tem também aditivos industrializados, além do cal, né? A gente já usou muito cal e tem aditivos mais avançados hoje, que a gente compra dos fabricantes mais conhecidos no mercado, a Sika, Vedacity, tem vários outros que eu não me lembro agora, mas tem vários aditivos no mercado hoje que eles oferecem esse tipo de propriedade, de ajudar na cura do reboco, de proporcionar uma maior plasticidade ao reboco para você trabalhar melhor, para você dar um acabamento melhor e principalmente reter a água dentro da massa. Porque quando você joga o reboco numa superfície porosa como essa e ele está com um aditivo que segura a água dentro da massa, então ele vai curar muito melhor, porque a água vai ficar ali dentro por muito mais tempo do que se não tivesse nada, e aí ele vai adquirir uma resistência muito boa. No nosso caso, por experiência própria, dificilmente acontecem fissuras nos revestimentos que a gente aplica esses procedimentos. Umidificar a parede, deixar a parede ali um pouquinho úmida, para ela puxar menos água e colocar um bom aditivo para esse reboco curar melhor. Beleza? Vamos supor que você não fez isso, que você executou um reboco sobre uma parede porosa e a parede puxou muita água e aí secou muito rápido o reboco e aí curou mal o seu reboco ficou com baixa resistência e ele fissurou. É muito simples de corrigir isso, né? Você pode simplesmente escarificar aquela fissura que abriu e tem muita gente que usa tela, você pode colocar uma tela e preencher o reboco de novo, que aquela tela vai segurar aquele movimento da fissura. Você pode colocar alguns grampos de ferro, muita gente faz grampo, que tem gente até que chama de Z, né? É tipo um Z de ferro, né? Você faz um Z de ferro, pode ser um ferro fino mesmo. E aí você corta o reboco da parede e coloca aquele Z e fecha com massa, também vai segurar. Ou você pode até botar uma massa com fibra
fazer um composto de fibra, tem a microfibra, tem a macrofibra, você pode fazer um reboco ali reforçado de fibras e cobrir aquela fissura ali, que isso também vai ajudar bastante no combate a essa fissura que aconteceu naquele ponto onde o reboco não teve uma boa cura ou não teve uma boa aderência. E é também muito indicado ter uma base embaixo, né? Ou seja, vamos supor assim, uma ponte de aderência antes do reboco, que no caso é o chapisco. Realmente, se você jogar o reboco direto no bloco de concreto celular, ele vai ter uma ótima aderência, porque o bloco é poroso, então a massa ela entra nos poros e ela tem uma excelente aderência, muito melhor do que em comparação com o bloco de cimento, que é mais liso, não tem poros, e o bloco de tijolo cerâmico também, que é mais liso. Então no bloco de concreto celular, jogando o reboco direto, ele pega muito bem. Mas ninguém sabe a longo prazo como é que se comporta. Quem garante que daqui a 5 anos, 10 anos, o reboco direto no bloco não vai diminuir essa capacidade de aderência e vai começar a soltar, vai começar a desplacar, como acontece muito em paredes de tijolos cerâmicos e em paredes de blocos tradicionais. Então, o procedimento do reboco é muito barato, a gente gasta pouco material, gasta pouca mão de obra porque não tem acabamento. Então, nas nossas obras, a gente não tenta economizar essa etapa, porque o custo de execução da etapa em relação ao reboco é muito inferior. Então, vale a pena você gastar um pouco mais para aplicar um chapisco previamente, deixar ele curar, para ter uma boa aderência, para aí sim você jogar o reboco em cima do chapisco e ter uma ótima aderência desse revestimento. São economias que na maioria dos casos não é interessante. Beleza? Então, era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo. Você acabou de receber dicas valiosíssimas de como fazer um bom reboco, evitar fissuras e ter uma ótima qualidade do seu revestimento, independente do tipo de bloco que você está usando na sua construção. Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.